Olá, boa tarde a todos os alunos da Sociologia. Estamos aqui nós mais uma aula, mais uma videoaula, na verdade, acerca da origem da Sociologia, que é referente ao nosso capítulo primeiro, que foi explicado ainda presencialmente em sala de aula. Essa atividade vocês já tiveram acesso há algumas semanas e resolveram, né? A maioria absoluta dos alunos me enviaram. Então hoje nós iremos corrigir algumas questões de maneira com que eu explique melhor, mais aprofundadamente esse conteúdo referente do primeiro ano, que é sobre a origem da sociologia, a sua importância, para que ela serve para nós, enquanto alunos e enquanto indivíduos que vivem em sociedade. Então, vamos às questões. A origem da sociologia, esse material foi pego no Enem na rede, tá? E eu gostaria que vocês localizassem diretamente a segunda questão, que suspeito que seja a mais interessante que nós aprendamos. É uma questão feita pela Universidade da Bahia. E antes de mais nada, eu vou dar algumas dicas para vocês quando vocês pegarem essas questões no formato do Enem, como vocês podem solucionar melhor para tirar proveito. Primeiro, tenham paciência, leiam e releiam, né, as questões e o comando da questão e tentem ir fazendo o método de eliminação, ou seja, analisando item por item, o A, o B, o C e o D, e averiguando palavras absurdas que muitos deles possuem, que eliminam aquele item, que o deixam incorreto, né? Como exclusivamente, sempre, são palavras absurdas que estão fora do contexto, que está sendo ali enviado no comando da questão, na pergunta, no enunciado e também no item. Então, tentem observar quais são essas palavras-chave, né, que estão deixando o seu item correto e assim você vai anulando até chegar na sua resposta correta que é a que nós desejamos. Então, vamos à questão, falar das dicas, assinale a alternativa correta. O surgimento da sociologia foi propiciado pela necessidade de... Vamos analisar o item por item, como eu falei. Item A. Será que ele é correto? Manter a interpretação mágica da realidade como patrimônio de um restrito círculo sacerdotal. E algumas palavras com certeza devem ter chamado a atenção de vocês. Interpretação mágica, nós não temos nenhum instrumento mágico para interpretar a realidade, que é o que a sociologia se propõe, né? A sociologia não se propõe a interpretar, a compreender a realidade social e os fenômenos sociais que os indivíduos vivem nela. Então, essa palavra mágica, ela deixa o item correto. Assim como no final da frase nós temos sacerdotal. Esse sacerdotal tem a ver com o posicionamento religioso, né, de que algumas religiões possuem, de um papel mais importante que uma pessoa pode ocupar, o sacerdote de uma religião. Então, quer dizer, ele está falando que apenas esse sacerdote, apenas esse padre, apenas o pastor possui, né, uma interpretação mágica da realidade como patrimônio da sociedade? Não, né? Esse item aí não diz respeito à sociologia. Pode até ser verdade sob algum viés, né, de algum crença religiosa, mas para nós da ciência, da sociologia, a sociologia como ramo da ciência que se debruça e se esforça para compreender a realidade, esse item é incorreto. Então vamos ao item B, que o A você já descartou. Item B, manter uma estrutura de pensamento mítica para a explicação do mundo. Manter uma estrutura, ok, até aí está certo. De pensamento mítico para a explicação do mundo, também está certo, para a explicação do mundo. Então você vai ficar em dúvida sobre acerca desse significado de pensamento mítica. O que é esse pensamento mítico? Pensamento mítico é essa palavra, né? Vocês vão ter que muitas vezes pedir auxílio ao português, pedir auxílio à interpretação, à carga de leitura que vocês têm que possuir, como eu sempre falo na sala de aula. Mas mítico tem a ver com mito, tem a ver com as questões lendárias. Então não tem nada de lendário, não tem nada de lenda, né? E você explicar a sociedade por um pensamento de uma lenda, né? Você não vai explicar, por exemplo, muito das relações das nossas crianças com o futebol acerca da lenda do Saci Pererê, a estrutura de papel mítico, né, de um menino que tem apenas uma perna, que vive na floresta. Então, esse item também está incorreto. Vamos ao restante dos itens dessa segunda questão. Item C.
condicionar o indivíduo através dos rituais a agir e pensar conforme os ensinamentos transmitidos pelos deuses. Não, essa forma de conhecimento e compreensão da realidade já está bem claro, nós já vimos que é referente à forma de pensamento religioso. Não é o conhecimento científico que a sociologia ela é constituída, ok? Vamos ao item D. Então, analisar se ele é o correto ou incorreto. Considerar os fenômenos sociais como propriedade exclusiva das forças transcendentais. Não, também não é transcendental. O que é ser transcendental, os fenômenos sociais? E além de normal, e além do que nós estamos naturalmente acostumados a ver. Então, essa não é uma propriedade a própria palavra exclusiva, você quando vê essa palavra já desconfie que ela vai deixar o seu item correto, né? Afinal de contas, nós temos vários olhares acerca de fenômenos da sociedade, né? Como o racismo, nós temos vários pontos de vista de vários cientistas, de várias pessoas que estão sofrendo. Então, quando você pegar essa palavra, propriedade exclusiva de forças transcendentais, ou seja, de forças que vão além do normal, então esse item está incorreto. Então, fica aí, né? Os 4 primeiros itens estão incorretos, nós já vimos. O último item provavelmente será o correto. Vamos confirmar? O item é observar, medir e comprovar as regras que tornassem possíveis, através da razão, prever os fenômenos sociais. Ótimo, está falando aí de quê? Ciência, observar, analisar, medir, experimentar, comparar, comprovar, são todas formas, métodos de análise científica que a sociologia se apropria para quê? Através da razão, prever e compreender o quê? Os fenômenos sociais dos indivíduos que vivem em sociedade, ok? Vamos ver se dá tempo nós agora analisarmos mais uma questão, né? Eu gostaria de ver essa na sequência mesmo, a terceira questão. A sociologia surgiu para suprir a necessidade de se entender os fenômenos sociais e as regras fundamentais pelas quais se baseiam nas nossas relações. Entretanto, a sociologia contemporânea difere-se da ideia original na medida em que, vamos lá aos nossos itens, o que é que ele quer saber? Ela surgiu, a sociologia, para suprir a necessidade de entender fenômenos sociais e as regras, né, pelas quais se baseiam nossas relações dos indivíduos, né, as normas, os regimentos internos. Entretanto, a sociologia contemporânea difere-se da ideia original na medida em que, vamos lá aos itens, item A, mesmo método, tá, de eliminação item por item. Entende-se que as sociedades são como organismos vivos, com leis de funcionamento estabelecidas e imutáveis. Ok, a sociologia, né, ela pode ser entendida como uma sociedade de organismos vivos, nós somos vivos, né? Nós temos leis de cada país, de cada nação, de como se comportar, e o seu funcionamento é estabelecidos e imutável. Opa, essa palavra então deixou o item correto. Então, a palavra imutável, porque a nossa sociedade ela vive mudando, as nossas próprias leis elas mudam, elas não são imutáveis. Então essa palavra, olha, só essa palavrinha deixou o item correto, então não é o item A. Vamos para o item B. É amplamente aceito que as diferenças raciais determinam características do convívio do sujeito, uma vez que é a raça que estabelece o comportamento social. Não, pessoal, nós ainda não vimos esse conteúdo sobre etnia e raça, mas vocês vão entender no nosso 5º capítulo do livro que as raças elas não determinam características de ações dos indivíduos. A raça, né, o conceito, as heranças biológicas naturais que compõem a raça dos árabes, a raça dos negros, a raça dos brancos, dos índios, se assim nós podemos dizer, elas não irão determinar como é que as pessoas irão agir. Né? O que irá determinar para a sociologia é a etnia, ou seja, as heranças culturais. Então as pessoas fazem confusão aí e depois no próximo capítulo nós iremos ver, tá, que existe uma diferença entre heranças culturais e heranças biológicas. E ele está falando aí que a raça estabelece um comportamento social. Não, para nós sabemos que é a etnia e não a raça, ok? Então esse item B também é incorreto. Item C. Entende-se que as sociedades e as relações sociais possuem infinitas variações, não sendo possível traçar
leis gerais que justifiquem ou expliquem, em termos absolutos, todas as formas de interação humana no mundo social. Perfeitamente correto. Ele é um pouco grande, extenso. Vamos reler para a gente compreender? Entende-se que as sociedades e as relações sociais possuem infinitas variações. Sim, as sociedades elas variam, né? Os seus sujeitos, de como eles se relacionam, de como eles produzem, comercializam, se relacionam intimamente, familiares, né? Não sendo possível traçar leis gerais que justifiquem ou expliquem em termos absolutos todas as formas de interação humana no mundo social. Perfeitamente. Por exemplo, o papel de pai, né, e de mãe em determinadas regiões ou em determinadas grupos sociais nas diferentes partes do mundo, dependendo do espaço e do tempo, ele muda. Então, se muda, a gente não pode traçar leis gerais que justificam e expliquem, em termos absolutos, todas as formas de interação humana. Terão até a interação dos pais em um período é diferente do que nós já vimos no passado. Ou então, os pais, a maneira como a família brasileira se comporta é diferente como a família americana, a família europeia ou a africana também se comporta e os pais lidam com os filhos. Então, esse item C corretíssimo, tá? Para finalizar, você já encontrou a sua correta, que é o item C. Vamos identificar o que é que deixa o item D incorreto. Deixou de ser uma área do conhecimento válida. Opa, o que é isso? Óbvio que não. Nós aprendemos que sociologia é um ramo da ciência que explica os fenômenos sociais, as interações dos indivíduos. E como é que ela deixou de ser uma área do conhecimento válida? Já parou, já está errado, né? Uma vez que não é possível estudar uma sociedade em razão da enorme quantidade de diferenças entre os sujeitos que a compõem. Realmente existe uma enorme variedade de sujeitos que compõem as sociedades, mas não é por isso que é difícil de analisar. Então fica aqui as nossas duas questões comentadas, tá? Esse material que já foi ministrado para vocês, e até o nosso próximo encontro. Espero que eu tenha me aprofundado um pouco mais acerca desses conceitos. Até mais, tchau, tchau.